Olá, eu sou o Dr. Rafael Amaral de Castro, médico oncologista. Sabe, eu preparei este material pensando em um dos momentos mais delicados, e mais importantes na jornada contra o câncer, que é o diagnóstico. A ideia aqui é a gente desmistificar juntos os exames de patologia e entender de verdade por que eles são tão, mas tão cruciais. E essa é a minha missão com este guia: transformar toda aquela complexidade em clareza. Eu quero mostrar como cada exame é, na verdade, uma peça fundamental para a gente poder construir um tratamento que seja personalizado e, com isso, aumentar muito as chances de sucesso. Então vamos mergulhar isso. Os exames de patologia, eles são a base, sabe? O verdadeiro alicerce do tratamento oncológico. É a partir deles que todo o plano de cuidado começa a ser construído. Gosto de pensar neles como um mapa que guia toda a equipe médica. Sem esse mapa detalhado, seria impossível navegar pela complexidade de um tumor e definir a melhor rota de tratamento para cada pessoa. Tudo bem, mas como é que essa jornada toda começa? Bom, o primeiro passo prático é obter uma amostra que represente bem a doença para a gente poder analisar. Vamos ver como é que isso funciona na prática. O processo em si é bem direto. Primeiro, a gente identifica uma lesão suspeita. Logo em seguida, uma pequena amostra dessa lesão é coletada e, finalmente, essa amostra começa sua viagem até o laboratório, onde os segredos do tumor vão começar a ser revelados. A biópsia é, sem dúvida, o método mais conhecido, o verdadeiro padrão ouro. Por quê? Porque ela permite que os patologistas olhem diretamente para a arquitetura das células e dos tecidos, dando uma visão muito clara da estrutura do tumor. E existem diferentes tipos de biópsia por agulha. A core biopsy, por exemplo, usa uma agulha um pouquinho mais grossa para tirar um pequeno cilindro do tecido. Isso é ótimo para analisar a organização das células. Já a PAF, a punção aspirativa por agulha fina, o nome já diz, né? Usa uma agulha bem fininha para aspirar só algumas células. É um método mais rápido, ideal para uma primeira avaliação. E olha, além dessas, existem outras técnicas, tá? A biópsia pode ser feita durante uma cirurgia, pode ser guiada por exames de imagem, como ultrassom, para a gente conseguir chegar em locais mais difíceis, ou pode ser feita por citologia, como acontece no exame de Papa Nicolau. Cada situação vai pedir um método específico para garantir o melhor diagnóstico possível. Ok, com a amostra em mãos, agora começa a fase de decodificação. A análise no laboratório é o que transforma aquele pequeno fragmento de tecido em um mapa super detalhado para o tratamento. O exame principal é o que chamamos de anatomopatológico. Aqui, o médico patologista analisa a forma das células, como elas se organizam e o quão diferentes elas são das células normais. Isso ajuda a gente a determinar o grau de agressividade da doença. Depois, a gente tem um exame mais avançado, a imunohistoquímica. Pensa nela como uma tecnologia que busca a impressão digital do tumor. Ela usa anticorpos que agem como marcadores para identificar proteínas bem específicas na superfície das células tumorais. E essa tal impressão digital nos conta muita coisa. Ela consegue definir subtipos de câncer, descobrir de onde veio uma metástase e, o que é fundamental, identificar marcadores que indicam se um tratamento específico, como a hormonioterapia, por exemplo, tem chance de funcionar ou não. E agora a gente vai para a vanguarda do diagnóstico oncológico. Estamos falando aqui de testes que conseguem ler o código genético do tumor, abrindo as portas para uma medicina que é, de fato, personalizada. A tecnologia-chave aqui é o sequenciamento de nova geração, o famoso NGS. A melhor forma de entender é pensar que o NGS lê o manual de instruções genético do tumor. Ele vai procurar por mutações, como se fossem erros de digitação, que podem ser alvos para as terapias-alvo, que são aqueles medicamentos mais modernos e precisos. Para a gente entender o poder do NGS, vamos comparar com um método mais antigo, o Sanger. O Sanger analisa um pedacinho de DNA de cada vez. É preciso, mas é lento. O NGS, por outro lado, analisa milhões de fragmentos ao mesmo tempo. É uma verdadeira revolução em velocidade e em capacidade. E toda essa tecnologia nos leva a uma pergunta que parece coisa de ficção científica. Será que seria possível acompanhar a evolução de um câncer com um simples exame de sangue? A resposta para isso está nos levando a um conceito revolucionário. E esse conceito é a biópsia líquida. É o seguinte, os tumores liberam pequenos fragmentos do seu DNA na nossa corrente sanguínea.
A biópsia líquida é um teste super avançado que consegue capturar e analisar esse material genético a partir de uma coleta de sangue comum. É minimamente invasivo e muito, muito promissor. Mas é importante ter uma visão equilibrada. Os benefícios são enormes, claro. Permite monitorar o tratamento em tempo real, é muito mais confortável, mas ainda tem limitações. A sensibilidade pode ser baixa em tumores muito iniciais, o custo ainda é alto e, por enquanto, ela não substitui completamente a biópsia de tecido para o diagnóstico inicial. Então, o que toda essa tecnologia significa na prática, especialmente aqui no Brasil? Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e falar um pouco sobre acesso e sobre esperança. A boa notícia é que a cobertura tem evoluído. Exames padrão como biópsia e TAF já são amplamente cobertos. E os testes mais avançados, como o NGS e a biópsia líquida, estão sendo cada vez mais incorporados pelos planos de saúde, muito por conta de novas regulamentações. O acesso, felizmente, está melhorando. Então, o ponto central é este. Cada um desses exames, do mais simples ao mais complexo, é uma peça essencial que, quando a gente junta, monta o quebra-cabeça do diagnóstico. Essa jornada detalhada que permite um cuidado preciso, eficaz e realmente individualizado. E para encerrar, eu quero deixar uma mensagem final de apoio, de força. A jornada contra o câncer, com todas as dúvidas e os desafios que ela traz, não precisa ser uma caminhada solitária. A informação é, sem dúvida, uma poderosa aliada. Eu espero de coração que este material tenha ajudado a esclarecer a importância dos exames de patologia. Para mais informações e outros conteúdos, visite o site da NeoWest ou se conecte com a gente pelas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Lembre-se, o conhecimento fortalece e oferece mais segurança no caminho da recuperação.